Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início às aulas, né, gravadas, às videoaulas. E aí hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a instalação do PostGIS no Docker. E aí eu vou falar um pouquinho de Docker também. E vamos lá, né, para a gente ver o conteúdo, né? Primeiramente, por que que a gente vai usar o Docker, né? O Docker não faz parte da ementa da disciplina, não faz parte do plano da disciplina inicialmente. Mas a gente sempre tinha um problema durante a disciplina que era fazer a instalação dos bancos. E como são muitos bancos, a gente sofria um bocado, né? E aí, por que que a gente vai usar o Docker? É para evitar essa frase, né? No meu PC funciona, mas no seu talvez não, né? Com o Docker a gente evita isso, porque a gente vai trabalhar com um elemento chamado container, e aí a gente vai definir containers, criar containers, e aí vai evitar essa questão de funcionar num canto e não funcionar em outro, porque a gente vai fazer a containerização. Para a gente tentar entender um pouco o que é o Docker, lembrando que o objetivo da disciplina não é o Docker, a gente tem que entender um pouco a diferença do Docker para uma máquina virtual. Isso aqui é um desenho para representar como é a estrutura do Docker. Então a gente tem aqui a infraestrutura, né, que é a parte física do nosso sistema. A gente tem o sistema operacional acima disso e o Docker rodando em cima do sistema operacional, seja ele Windows, Linux, o que quer que seja, porque o Docker pode ser instalado em outros elementos. E aqui no Docker, a gente vai ter as aplicações, né, rodando aqui, as aplicações containerizadas, né, não existe nem essa palavra, é um neologismo aí, mas elas rodam em cima do Docker. Quando a gente trabalha com máquina virtual, é diferente. Então a gente tem que entender que são conceitos diferentes. A gente não vai trabalhar com máquina virtual aqui. Então a gente tem a infraestrutura, a gente tem um hipervisor, né? E aí em cima desse hipervisor, que vai simular o sistema operacional, digamos assim, nós temos as máquinas virtuais com sistemas operacionais hospedeiros, né? E aí os aplicativos rodando em cima desse sistema operacional hospedeiro. Então percebam que a estrutura é muito diferente, ó. O Docker ele vai meio que simular isso aqui, as operações, e aí a gente vai conseguir rodar os elementos dentro desses containers aqui, rodar nossas aplicações. Mas basicamente, em suma, né, já que como eu disse, o objetivo da gente não é estudar o Docker, não é explicar o Docker a fundo, a gente vai ter toda uma máquina configurada, tudo funcionando, tudo rodando, tudo bonitinho, para botar nossa aplicação para rodar em cima. Então, por exemplo, eu vou precisar do PostGIS, eu não vou precisar instalar o PostGIS direto na minha máquina. Eu vou baixar o container Docker e aí eu rodo o PostGIS dentro desse container para evitar eu ter problema de configuração. Ok? Primeiro, sobre o Docker, né? A gente tem aqui alguns sites, alguns links, eu vou passar isso aqui para vocês também. Então, basicamente, vocês vão precisar disso aqui, ó, que é da instalação do Docker. Eu vou abrir aqui para vocês verem o site. E aqui a gente, na hora de fazer a instalação, eu tenho a instalação por sistema operacional. Ó. Aqui já é no Linux, né? Mas se você quiser pegar aqui para Windows ou para Mac, está aqui. E aqui a gente tem por distro. Então, por exemplo, eu uso o Debian, eu posso vir aqui, quem instala no Ubuntu vem para cá. E uma coisa é simples, assim, sigam o tutorial, né? Peguem aqui o tutorial, façam a instalação do jeito que está aqui. Não inventem, né? Não tentem instalar outras coisas, retirar algumas coisas, mas basicamente é via apt-get, né? Via apt-install, vocês vão conseguir para instalar o Docker. Como é que eu sei que o Docker rodou, que o Docker está instalado, que o Docker funcionou? Então vocês podem rodar essa máquina virtual aqui, que já é padrão. Docker run hello world. Eu vou até rodar aqui para vocês verem. Deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte aqui. Mudou aqui a Docker run hello world. Demora um pouquinho e aí ele dá um hello for Docker. Ou seja, isso aqui, esse hello world, é um container, né? Que já tem ele pronto. Se você não tiver, ele vai ser baixado. E aqui ele simula, né? Um container, tem alguma aplicação rodando aqui dentro dele
que faz essa exibição aqui inicial. Se vocês rodaram isso aqui, ele deu esse resultado, está resolvido o problema, né? Está pronto a instalação do Docker, ok? Então, basicamente a gente vai precisar ter o Docker instalado para poder rodar a disciplina. Se vocês não quiserem baixar o Docker, não é obrigado, né? Vocês podem também instalar no computador de vocês os bancos. Só que aí vocês vão ter, como eu já falei, muitos problemas de configuração. Por exemplo, o Cassandra tem o CQLSH dele só roda com Python 2.7. Se você está com Python 3, ele vai ter problema. Então, tem algumas questõezinhas que aí você vai ter que se virar para resolver. O Cassandra também, por exemplo, só rodava, não sei se isso foi resolvido com Java 8 ou não funcionava com Java 11. Então, se você tivesse com JDK 11, ia ter problemas. Então, quando a gente usa os containers, o ambiente vai estar tudo pronto, a gente só vai usar a aplicação e está resolvido o problema. Ok? Então, aqui é a ideia do Docker, a introduçãozinha, o que seria o Docker. E outro elemento importante aqui, ó, é o Docker Hub. hub.docker.com. A internet está um pouquinho lenta. O que é o Hub Docker? A gente já tem aqui uma comunidade com vários containers prontos. Então, quando eu falo vários, são vários mesmo, são milhares de containers aqui prontos e só para usar. Por exemplo, a gente agora vai instalar o PostGIS, né? Que é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Fazer a instalação do PostGIS. Se eu vim aqui em PostGIS, aí a gente tem aqui um conjunto de versões, um conjunto de máquinas prontas aqui, de containers prontos. Então eu posso baixar qualquer um desses. Existem alguns containers que são certificados aqui, ó, se eu marcar isso aqui, mas do Docker, do PostGIS, desculpa, nós não temos nenhum marcado, nenhum oficial, digamos assim. Então a gente vai baixar geralmente algum que tenha muitos downloads. Eu gosto de pegar o que tem mais downloads. Esse aqui, por exemplo, tem mais de 10 milhões, então eu venho para esse aqui, ok? Esse aqui, por exemplo, ó, tem 1 milhão só. Então eu geralmente eu pego o que tem mais. Mas se a gente vier aqui, por exemplo, um PostgreSQL, ó, a gente tem imagens oficiais, ok? Então a gente geralmente vai pender para essas imagens oficiais. Do PostGIS, em específico, não tem isso aqui, ok? Então, para a gente fazer nosso exemplo de hoje, nessa aula, a gente vai precisar baixar duas imagens, que são, né? A do PostGIS, eu vou usar essa daqui, ó, essa, cliquei errado, desculpa, essa daqui, mdlon, PostGIS, e a gente vai usar também o pgadmin 4. Ó, também não tem um oficial, eu vou usar essa daqui, ó, dpage pgadmin 4. Como é que eu faço para baixar um container desse, baixar um elemento desse na minha máquina? Então, ó, aqui já tem como eu fazer o Docker Pull. Então, Docker Pull, o nome da minha máquina aqui, o nome do meu container. Docker Pull de page/pgadmin 4. Ele vai baixar essa imagem aqui dentro da minha máquina, né? Mesmo jeito eu vou fazer lá com o pgadmin ou com o PostGIS. Docker Pull, só clique na primeira. Docker Pull mdlon barra PostGIS, ok? Então, para adiantar aí, vocês já podem ir baixando essas máquinas, demora um pouquinho, né? E aí vocês vão perceber que às vezes ele pega um pedacinho de outra máquina para usar em um. É bem interessante esse processo do Docker. Como eu disse, não é o nosso foco, né? Mas é interessante vocês estudarem um pouco mais a ideia do Docker, ok? O que é que a gente vai fazer, ó? A gente vai precisar criar uma rede Docker. É obrigatório fazer isso? Não. Mas é o que, é que vai acontecer. Se você não criar rede, ele vai conectar numa rede aleatória ali lá, né? Uma rede chamada bridge. E aí vai dar um IP de acordo com a definição dela. Como a gente vai depois acessar esse banco em outros locais, vai fazer comunicação, é interessante a gente criar uma rede própria dentro do Docker,
que também, como eu disse, é uma coisa bem extensa, a gente não vai se aprofundar para fazer esse processo. Então, para criar uma rede, Docker Network, que é o comando de rede, create. Aí aqui é o drive, existem vários drives, a gente vai usar esse drive bridge. Não vou entrar em detalhes disso, né? Mas quem quiser dar uma olhada, existem 4 drives, se eu não me engano, diferentes. Então a gente vai criar uma rede com esse drive aqui. E a gente vai criar uma subrede. Subrede aqui, porque aí eu vou conectar e vou, na hora de criar meus containers, eu vou mandar ele conectar com um IP específico. Então eu vou criar aqui para evitar conflito com meus IPs aqui que eu já tenho. Então eu vou criar aqui com essa subrede, 10.0.0.0/18, aquela máscarazinha de subrede, né? Quem quiser pegar outra aí fica à vontade, mas eu vou usar essa, né? E aqui eu vou colocar o nome da minha rede, Postgres Network, ok? Então vai ser a minha rede do Postgres. Se eu quiser ver essa rede, ó, eu posso vir aqui, dar esse do Docker Network Spec, ó, faltou o S, né? Aí ele traz informações sobre a minha rede, o ID, que é um ID, quando foi criado, tal, qual é o driver, qual é a subrede, o gateway. Se tivesse algum elemento conectado, ele ia mostrar para mim também, e por aí vai, ok? Então eu defini minha rede aqui, Postgres Network, para a gente fazer a conexão dos nossos containers, né? E aí eu deixei só uma observação para vocês terem cuidado, porque, por exemplo, se você tem uma rede já com IPs definidos, aí possivelmente você vai ter problemas na hora de fazer essa configuração. Vamos baixar essas duas imagens, né? Quem já baixou, show. Se não, baixem, né? PostGIS do PGAdmin4. E aí vamos fazer a inicialização dessas máquinas. Eu vou rodar as duas, ó. Para eu rodar o PostGIS, eu vou usar esse comando aqui, ó, sudo, né? Normal, docker, run, é o comando para eu rodar um elemento desse. Ele já tem que ter baixado, né? Essa minha máquina, essa minha imagem, desculpe. Menos name, eu vou dar um nome aqui para ela. Por que que eu vou dar esse nome? Porque aí, quando eu for acessar, dar o Docker Start em outros momentos, que eu for ligar meu computador de novo, por exemplo, eu já faço a referência pelo nome que eu dei aqui, ó, PostGIS. Então, o nome dessa imagem lá rodando esse container de escopo vai ser PostGIS, ok? Aí eu vou dizer qual rede ele vai se conectar, é Postgres Network, que foi a que eu já fiz, menos H, que aqui é o host, né? Vai dizer meu IP, vai ser esse aqui, ó, 10.0.0.1, menos E, que isso aqui é da máquina virtual mesmo, é um elemento para passar parâmetro, e aqui eu vou definir a minha senha. Postgres Password, eu botei aqui Postgres, mas aí vocês podem botar qualquer senha aí que vocês quiserem. Vai ser a senha do usuário Postgres, ok? Esse parâmetro que vocês passaram aqui. E menos D eu vou dizer qual vai ser minha imagem, que vai ser essa daqui, ó. mdlon postgis, ok? Quando vocês rodarem isso aqui, ele vai rodar a primeira vez, vai startar, belezinha. Depois que vocês já tiverem rodado, como for o meu caso, se eu quiser rodar, startar essa máquina, eu vou dar aqui, ó, sudo docker start postgis. Aí ele vai retornar o nome da máquina, ok? Se ele retornar alguma coisa diferente do nome da máquina não, da imagem, desculpe, do container, é porque deu algum problema, ok? Então, vocês vão rodar esse comando a primeira vez, e aí nas outras vezes vocês não vão rodar, não vão mais rodar isso aqui de novo, né? Porque se vocês rodarem novamente, ele vai tentar criar o container de novo, ok? Para rodar o PGAdmin 4, ó, mesma coisa, só muda que tem mais parâmetros. Eu vou colocar aqui o nome, PGAdmin 4, a rede é a mesma rede, o host botar diferente, né? Porque se eu tentar conectar no mesmo vai dar problema. A porta, eu tenho que fazer um mapeamento. Como assim? Eu vou mapear a porta 15432 para a porta 80. Para que isso? Porque quem não conhece o PGAdmin 4, ele trabalha com HTTP, né? A gente vai precisar fazer esse mapeamento aqui direto para quando a gente for fazer a conexão na porta 15432, ele fazer o mapeamento para a porta 80. Resumindo, quando eu for acessar aqui na minha máquina, eu vou botar localhost 15432, ok? E ele mapeia para a porta 80 lá do outro. Aqui são os parâmetros, o e-mail, aqui eu botei meu e-mail, obviamente vocês vão botar o de vocês, né?
E aqui a senha é a senha do Postgres aqui, não do Postgres, desculpa, a senha desse usuário aqui do pgadmin 4, ok? Eu botei a mesma senha até para evitar de eu confundir, -d dpage barra pgadmin, ok? Pgadmin 4. Novamente, ó, como eu já rodei, ok? Ele vai rodar isso aqui. No de vocês, a primeira vez vocês vão ter que rodar isso aqui. Se eu quiser ver meus containers, ó, ele vai mostrar aqui, ó, os dois containers que eu tenho rodando, são esses dois aqui. Aqui é a questão das portas, tal, quando foi que foi criado, e por aí vai, né? As imagens, e por aí vai. E aqui eu tenho como dar um menos A, que ele mostra todos os meus containers, os containers a mais, ó, o Hello World que eu passei, outro Hello World, ok? Então ele traz esses outros containers aqui também. Sempre que eu dou o Docker Run, ele cria um novo container aqui, ok? Então tem que ter cuidado um pouquinho nesse processo, né? Ok? Mas aqui, ó, em resumo, né? Eu estou com esses dois containers rodando. Se eu vim aqui, ó, localhost 15432, ele vai para o pgadmin 4. Então eu estou acessando aqui no meu navegador, na minha máquina normal, o container que está rodando lá. Por isso que ele fez aquele mapeamento, né? Mapeou essa porta com a porta 80. Aqui, ó, o e-mail que eu passei lá do Postgres, do pgadmin, desculpa, a senha, padrão, login. Fiz login aqui na minha máquina, ok? O server, quando vocês abrirem aqui, ele vai vir vazio, né? Vocês vão ter que criar uma nova conexão com o banco. Como assim? Com o PostGIS, né? Então poderia ser até com outros bancos aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para criar um server aqui. Tem até no slide também. Deixa eu apresentar aqui os comandos, né? A lógica. Mas é o que eu vou fazer, ó. Eu tenho que saber onde é que minha máquina está funcionando, onde é que minha máquina está rodando para fazer essa conexão. Então, por exemplo, ó, se eu venho aqui e der um docker, sudo docker network inspect Postgres Network, ele traz minhas informações sobre os meus containers dessa rede. Ó. Então, por exemplo, o PostGIS, aqui no meu, ele está rodando na porta 10.0.0.2, ok? E aqui está na porta 10.0.0.3, o pgadmin 4, ok? Então, como eu quero me conectar com o PostGIS, eu acho que até te botei no vídeo com 10.0.1 na hora da criação, mas eu vou alterar lá o slide, ok? Então, ó, eu vou ter que passar o IP do PostGIS. Então, por exemplo, ó, eu vou criar uma nova conexão aqui, só para vocês verem. Server, vou botar aqui teste, ok? E aqui na conexão, eu vou ter que colocar o IP do container, né? PostGIS. Aqui o usuário é Postgres mesmo, e a senha é a senha do Postgres. Lembrando, se vocês não passarem, não mudarem isso aqui, ele vai tentar conectar com o usuário que vocês colocarem, né? Como não tinha o usuário Paulo Freitas NT, ele ia dar erro, né? Então lembre de atualizar isso aqui. Rodei, aqui, aviso normal, né? Teste, database, e aqui é porque eu já tenho alguns bancos lá fazendo a conexão, ok? Então, basicamente, esse é o processo para a gente startar o Docker, ou instalar o Docker, startar os containers do PostGIS e do pgadmin 4. Na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho de como é que funciona o PostGIS em si, né? A aula de hoje era mais para a gente ver como é que faz essa instalação. Então, como atividade, vocês vão fazer a instalação do banco, criar a conexão, e aí vocês veem se conseguem ter acesso ao banco aqui dentro do pgadmin 4. Lembrando que eu estou tudo trabalhando aqui dentro do Docker, não tenho o Postgres instalado na minha máquina, não tenho o pgadmin 4, ó.
não tenho nada aqui no meu PC. Eu estou acessando isso aqui tudo via container, ok? Então, até a próxima e valeu, pessoal.